Oiê! Fala, time! Hoje eu tô aqui pra gente conversar e você parar de perder dinheiro, viu? Mais uma semana que eu tô aqui, ó, me dedicando para que você tenha mais e mais ferramentas para criar aí uma carreira sólida, combinado? E o tema de hoje foi um tema que vocês pediram bastante e é um tema assim fundamental, que é como precificar corretamente os seus procedimentos. Para quem quer crescer aí na carreira, quer ter um consultório sustentável, uma precificação adequada é um pilar essencial para o seu negócio. Tem muita gente por aí que é talentoso, mas passa umas dificuldades, viu? Isso não é por falta de habilidade técnica, mas por erro na hora de definir quais são os valores do seu serviço. Hoje eu vou contar para vocês exatamente como evitar esses erros e como criar uma estratégia de precificação que vai valorizar o seu trabalho e vai manter o seu negócio prosperando, né? Porque afinal de contas, isso é o mais importante, a prosperidade do nosso negócio. Mas antes da gente falar exatamente sobre como precificar do jeito certo, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os maiores erros que você pode cometer e fazer um diagnóstico aqui com vocês para você não errar mais na hora de fazer a sua precificação. E o primeiro grande erro é basear o seu preço no valor da concorrência. Infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente gostaria, tá? Então fala aí para mim, quando você estava começando, você não foi atrás de saber quanto é que os outros profissionais da sua cidade cobravam no mesmo tratamento? Então, muita gente simplesmente faz um copia e cola dos concorrentes, sem considerar quais são as suas próprias particularidades. Cada profissional tem um custo diferente, tem experiências profissionais diferentes, públicos diferentes. Então não dá para você simplesmente copiar o que funciona para o coleguinha e aplicar na sua estratégia, tá? É um erro muito comum e você não deve cometer esse erro de jeito nenhum. Então, muito diferente disso é fazer uma pesquisa de mercado, né? E entender quais são os valores que são praticados, às vezes, no seu bairro, na sua cidade, porque isso é um balizador na hora de fazer a precificação, mas você não pode se basear exclusivamente nisso. O segundo grande erro é não contabilizar todos os seus custos. Esse segundo erro é o que mais pega a maior parte dos profissionais. Então vamos lá, quantas vezes você aí também não pensou assim, mas se eu pago X na toxina botulínica, eu posso cobrar 2x nesse tratamento e já vai estar ótimo. Já pensou nisso, né? Eu sei, mas você não pode se basear apenas no valor do produto. Existem muitos outros custos que estão envolvidos na realização desse tratamento. E são vários, hein? Tem custo para dedéu. Então tem o aluguel do espaço, os equipamentos, os materiais descartáveis, o que você investe em marketing, nos impostos, o seu seguro profissional, tá? E o mais importante de tudo, que também você tem que levar em consideração a sua remuneração profissional. O terceiro grande erro é desvalorizar o próprio trabalho. Pois é, nosso terceiro erro acontece muito e principalmente para aqueles que estão no começo da carreira, que querem cobrar pouco para atrair mais clientes. Mas esse é um grandíssimo tiro no pé. Isso, gente, gera uma imagem de uma baixa qualidade. Então não adianta, porque o cérebro humano funciona assim. Ele sempre olha para aquilo que é mais barato e automaticamente associa isso a uma baixa qualidade. E aí você acaba atraindo um público que valoriza apenas o preço e não a qualidade do que você entrega. Então é aquele famoso ditado, né? Quem por preço vem, por preço vai. Então se você não se posicionar, se você se posicionar aí dessa maneira, você vai precisar viver leiloando o seu trabalho. O quarto erro é não considerar o tempo investido naquele procedimento. Então esse é talvez um dos piores erros, tá? Porque para que você consiga realizar aí com segurança cada um dos procedimentos que você oferece, houve antes de tudo um grande período aí de preparação,
onde você estava se capacitando, estudando para entregar o melhor resultado, e isso deve ser levado em consideração. Mas você também precisa avaliar qual é o tempo que você leva para realizar esses procedimentos, para executar e fazer todo o acompanhamento pós-operatório, tá? E todo esse tempo que você leva precisa ser contabilizado e remunerado adequadamente. Então, não dá para esquecer do tempo que você leva para fazer o retorno do acompanhamento desse paciente também. Muitas vezes o profissional não leva isso em consideração. Sem dúvida nenhuma, na minha concepção, esses são os 4 grandes erros que os profissionais cometem na hora de precificar os seus procedimentos. E agora que você já viu todos os lugares onde você pode estar errando, eu vou te mostrar um método bem prático para você, de fato, precificar os seus procedimentos da maneira adequada. Bora lá, então. O primeiro passo é fazer um levantamento dos seus custos fixos. Então, lista aí na sua caderneta, faz um bloco de notas, todos os custos fixos que você tem. Aqueles custos que não vão mudar de acordo com a quantidade de pacientes que você vai atender. Então, se você atender um paciente ou 10 pacientes, o custo é o mesmo. Então, você vai levar em consideração aí aluguel, conta de água, de luz, internet, sistema de gestão, funcionários, marketing, contabilidade. Então, esse valor total não altera de acordo com as pessoas que você atende. Você vai pegar todo esse valor e vai dividir pelos dias que você atende no mês. Então, esse custo, gente, ele vai variar. Se você atende de segunda a sábado, de segunda a sexta, ou quem sabe se você tira uma tarde da sua semana para fazer as suas coisas que você não atende. Então, você precisa olhar lá para a sua agenda e fazer essa divisão de acordo com os dias que você trabalha. Dessa maneira, você vai ter um custo fixo diário. Esse custo fixo diário você vai dividir pelo número de horas que você atende. Assim, você vai ter o custo fixo da sua hora, tá? O segundo passo é levantar quais são os custos variáveis. Esses custos variáveis são aqueles que você só tem quando você está atendendo. Então, se você atende um paciente, tem um custo que é muito menor do que quando você atende 10. E o ideal é que você calcule os gastos, aí, os custos de material que você utiliza em cada procedimento. Então, por exemplo, para realizar um preenchimento labial, você vai levar em consideração produto, o anestésico, as agulhas, cânulas, luva, gaze, campo, enfim, tudo que você precisa para realizar esse tratamento. E você vai estabelecer uma média desse custo variável por cada procedimento que você oferece. Então, um custo variável para o preenchimento labial, para rinomodelação, para toxina. E aí a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa é calcular o tempo médio por procedimento. Você precisa entender quanto você gasta para realizar cada um desses procedimentos, incluindo o tempo de consulta, de preparação, de execução desse procedimento e o tempo que você também leva para fazer as orientações pós-procedimento, beleza? E aí a gente vai para o quarto passo, que é definir o valor da sua hora. Tá? Então, a gente já calculou qual é o valor do custo fixo que a sua hora tem, e esse custo se refere ali ao que você precisa rentabilizar por hora para pagar as despesas, tá? E quando a gente fala em definir o valor da sua hora, eu quero que você decida quanto é que você quer ganhar por hora de trabalho. Então, considerando aí a sua experiência, o seu nível de especialização e a média praticada na sua área e no seu bairro. Então, por exemplo, se você quer ganhar 20 mil reais por mês e você trabalha 160 horas no total, o valor da sua hora seria de 125 reais. E aí a gente vai juntar tudo isso em uma fórmula final para determinar qual é o valor do seu procedimento, tá? Qual é o valor que você precisa para realizar cada procedimento. Então, para isso a gente vai precisar saber quanto tempo, o custo ele vai ser baseado em quanto tempo você leva para fazer um procedimento. Então, por exemplo, se para um preenchimento labial você demora 1 hora,
você vai calcular uma vez o custo fixo, uma vez o custo da sua hora e mais o custo variável. Essa é a conta básica. E no final você ainda pode acrescentar a sua margem de lucro, né, que dentro da harmonização facial, uma média do que é praticado gira em torno de 35% a 40%, tá? E dessa maneira você consegue precificar o seu serviço de maneira básica e prática. Mas não é só isso que a gente precisa levar em consideração. Existem algumas outras alternativas que também são importantíssimas e que você precisa considerar. A primeira delas é a precificação pelo valor percebido. Então, alguns procedimentos têm um valor percebido maior pelos clientes. Então, por exemplo, uma rinomodelação geralmente tem um valor percebido maior do que um preenchimento de olheira, mesmo que você use e tenha mais ou menos o mesmo custo de material. Porque a rinomodelação tem um nível de exigência de conhecimento muito maior, você precisa ser tecnicamente muito bom, né? Tem uma possibilidade maior de intercorrências, então isso pode exigir que você faça retornos mais constantes, né? Que você tenha um maior número de atendimentos no pós-tratamento do seu paciente, que precisa ser levado também em consideração. Outro fator que você precisa considerar são os pacotes de procedimentos. Então, quando você oferece um pacote, você vai dar pequenos descontos nos procedimentos individuais, mas você vai aumentar o seu ticket médio e fidelizar esse cliente. Então, quando você faz um pacote completo na harmonização, você vai incluir ali toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, tá? E isso vai fazer com que você provavelmente diminua o custo individual desses tratamentos, mas vai aumentar o seu faturamento porque você vai aumentar esse ticket médio, você vai aumentar o nível dos tratamentos realizados. E sem falar que você vai aumentar também o principal de tudo, que é a satisfação do seu paciente. E uma última estratégia que você pode utilizar na hora de precificar é uma política de reajustes periódicos. Você pode fazer isso de maneira semestral, trimestral, anual, da forma como você preferir, e você vai comunicar isso aos seus clientes, né? Então isso evita com que você fique anos aí sem conseguir aumentar o seu preço, o seu valor final, enquanto os seus custos só sobem. E é isso, né, minha gente? Porque tão importante quanto você definir o preço de maneira correta, é muito importante você também saber como comunicar isso ao seu cliente. Então eu vou deixar aqui de bônus algumas diquinhas para vocês. A primeira delas é foque nos benefícios e não no valor, não no preço, tá? Então, quando você for apresentar um orçamento, primeiro você destaca todos os benefícios, todos os resultados esperados desse tratamento, todos os problemas que esse tratamento vai resolver para o seu paciente e só no final você vai apresentar o valor do investimento. Então, presta atenção também aí no uso das palavras, tá? Então, sempre fala no valor do investimento, tá? E não fala no preço total, no total do orçamento, tá? Então, não foca nisso, use em palavras inteligentes e foca muito no valor do investimento que esse paciente vai fazer. A segunda dica é explicar o diferencial do seu trabalho. Então, seja claro na hora de comunicar a sua experiência, a sua formação, as técnicas exclusivas que você desenvolve, todo o cuidado que você tem com o seu paciente que vai justificar o valor praticado aí no seu consultório. E uma terceira dica muito importante é oferecer opções de pagamento, né? Então, ter diferentes opções de pagamento, como por exemplo, à vista com desconto ou um parcelamento legal, tudo isso vai tornar a tomada de decisão do seu cliente muito mais fácil, muito mais intuitiva. Inclusive, mostrar a opção parcelada antes do valor total dá uma sensação de um valor um pouco menor e que vai caber aí no bolso do seu paciente. Então, é uma dica muito boa, tá? E por último, mas não menos importante, evite baixar o seu valor, tá? Muito cuidado, gente, quando você for baixar o seu preço, porque isso diminui a percepção de valor que o seu paciente tem em relação a você. Então, se você quiser negociar,
evite de diminuir o preço, tá? Ofereça aí, então, condições de pagamento melhores, ou então adicione algum benefício extra, como um Skin Buster, uma consulta extra, um protocolo que você pode oferecer como um mimo para ele, porque é muito mais interessante. Assim você vai manter o seu posicionamento e você se mantém firme ao quanto o seu tratamento vale, ao valor que seu tratamento tem, tá? E isso vai fazer, acima de qualquer outra coisa, você ser reconhecido como um profissional de respeito, tá? Então, precificar corretamente os procedimentos não é apenas uma questão financeira, mas uma questão de valorização profissional. Cobrar um valor justo permite que você invista em educação continuada, que é a coisa mais importante na minha opinião. Você investir nos melhores materiais, nas melhores técnicas e principalmente em um atendimento de excelência, né? Porque no fim do dia, os clientes que valorizam apenas o preço raramente vão valorizar a qualidade e tendem a ser aqueles clientes menos fiéis. Então, o nosso foco aqui é sempre fazer com que você atraia o cliente certo. Aquele que valoriza o seu resultado, a segurança que o seu atendimento proporciona, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha feito você repensar a sua precificação e ajustar aí algumas arestas, né? E que principalmente faça você refletir sobre o tipo de profissional que você quer ser. E eu tenho certeza que ninguém que está aqui comigo quer ser lembrado por ser o profissional mais barato do mercado. Por hoje é só. Eu te vejo na semana que vem, aqui no mesmo bate-horário, aqui no nosso canal. Beijos!